E aí pessoal, tudo bem? Então, Esportes Americanos aqui, que até na verdade é um conteúdo que eu já falei rápido num outro vídeo, perdido lá no meu outro vídeo, um vídeo que não era sobre isso, eu falei rapidinho lá. Mas como ainda é uma dúvida recorrente que aparece muito, e sobretudo, como eu comento jogos de beisebol nos canais ESPN, no beisebol essa dúvida é muito forte, mas ela também surge quando se fala de NFL e de NBA, vou fazer um vídeo específico disso, até para ficar mais fácil as pessoas que quiserem consultar no futuro acharem essa resposta. Mas por que os americanos dizem que os campeões de suas ligas nacionais são campeões do mundo? O campeão da NBA é campeão do mundo, o campeão da NFL é campeão do mundo, o campeão da MLB é o campeão da World Series, a World Series é a final. Por que isso? Na NHL até acontece, mas é menos, tá? Então nem vou falar tanto da NHL, mas na NHL isso não é tão forte assim. E até tem motivo para não ser tão forte. Mas por que isso acontece? Bom, as ligas americanas, elas surgiram fechadas lá dentro do seu mundo. E eles não olham muito o esporte, a parte mundial, global do esporte. Eles veem mais como possibilidades de expansão até das suas próprias ligas, e não que a modalidade esportiva está crescendo. Eles veem a liga e o esporte e a modalidade esportiva como coisas um pouco separadas. Eles veem a liga acima da modalidade esportiva. A gente vê o contrário. A gente vê o futebol acima do campeonato brasileiro, digamos, ou mesmo, não só a gente, os europeus também. O futebol modalidade é uma coisa, a Premier League está abaixo disso, a Champions League está abaixo disso. Mas lá não, o esporte surge, ele se organiza numa liga, e essa liga é meio que representante desse esporte. Então muitas vezes eles veem a liga com mais destaque do que vê a modalidade esportiva como um todo. Então eles não olham muito a parte global dos seus esportes. Mesmo o basquete, eu considero o basquete o segundo esporte mais popular do mundo. Tem gente que tem outros rankings ali, mas é uma visão minha que o basquete é o segundo esporte mais popular do mundo, é o segundo esporte mais difundido do mundo. Mas os americanos não estão ligando muito, eles não ficam se preocupando muito com o basquete FIBA, eles não ficam assistindo a Liga ACB da Espanha, acompanhando se o Real Madrid está ganhando do Baskonia, do Juventude Badalona. Eles não estão preocupados com isso. Eles não ficam vendo a Euroliga, eles não estão preocupados no campeonato turco, russo, do NBB. Eles não ligam muito. Mesmo as competições de seleções, eles não ligam tanto. Eles ligam para a NBA. E, no caso, o basquete universitário. Isso vale também para a Major League Baseball. Também o beisebol é um esporte que se espalhou bastante, tem muita força no Extremo Oriente e no Caribe. E no caso da NFL, a NFL é uma liga nacional, é uma liga dos Estados Unidos, é um esporte nacional, um esporte realmente tem muita força nos Estados Unidos. Nos outros países até tem ligas que estão crescendo, legal, tudo. Aqui no Brasil é um exemplo até, mas assim, ainda é bem diferente, ainda tem um nível de profissionalismo ainda bem abaixo ali de outros esportes, mesmo dentro dos seus próprios países, Então, para os americanos é NFL, o futebol americano é NFL e o futebol americano universitário. Tem a CFL, que é o futebol canadense, é um pouquinho diferente, tecnicamente é uma outra modalidade, mas entra ali no pacote tudo, mas também, assim, eles vêm mais para se divertir um pouquinho, mas eles não consideram isso aí tão forte. Então eles consideram que a liga representa o esporte. Então, se você ganha a liga, você ganhou aquele esporte, você é o melhor daquele esporte, porque a liga está acima da modalidade esportiva. Ou ela é quase ela é sinônimo, mas assim, ela é a grande representante daquela modalidade. É como se o resto do basquete, ou o resto do beisebol, o resto do futebol americano, não é maior do que a liga principal dos Estados Unidos, que é onde tudo se juntou. Então ganhar aquela liga é ser o melhor do mundo. Agora, muitas vezes eles falam isso e eles nem estão refletindo muito sobre o World Champions. Quando você chega aí, no caso do futebol americano nem dá para comparar, mas se você chega no caso do beisebol ou no caso do basquete e chegar, mas você se diz campeão do mundo, mas você jogou contra o campeão japonês no beisebol? Você jogou contra o campeão da Euroliga no basquete? Bom, eles não jogaram, eles sabem disso e no final das contas eles nem vão ter muito trabalho, porque na verdade eles falam campeão do mundo porque na verdade eles ganharam, estão felizes, estão querendo comemorar, e pra encher a boca ele falou campeão do mundo, assim, sabe, pra ficar forte, assim, imponente, porque não é uma coisa sobre a qual eles estão refletindo muito, não tem muito debate. O rival também, o que perdeu, não vai chegar, você tá dizendo campeão do mundo, mas você nem jogou lá com os caras do Japão ou os caras lá da Euroliga pra dizer que é campeão do mundo, como você tá dizendo que é campeão do mundo? Ninguém tá, na verdade eles falam só pra parecer bonito na hora.
história, mas não tem uma reflexão tão grande assim. Porque na verdade é uma coisa importante, eles não veem o lado mundial do esporte. Eles só dizem ali porque é bonito falar que é campeão do mundo na hora. Você enche a boca e fala. Né? E que é uma coisa que no futebol não dá pra fazer. Né, porque o futebol cresceu de forma muito global, com forças, pelo menos na Europa e na América do Sul, durante muito tempo. Depois até outros países foram aparecendo ali com um nível técnico maior, com um pouco de competitividade. Né. Agora, se a gente voltar muito no tempo no futebol, na primeira metade do século passado, era até relativamente comum ter um pouco esse comportamento que os americanos tinham. Os ingleses tinham isso. Os ingleses se achavam melhores do mundo. Então, achavam que ganhar o Home Championship, que era o campeonato britânico, né, uma competição entre Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda, e depois Irlanda do Norte, quando as Irlandas se separaram, era definir quem era o melhor do mundo, a melhor seleção do mundo. Eles achavam que o campeão inglês era realmente o melhor clube do mundo, no máximo poderia ser o campeão escocês, porque eles ali surgiu ali o mundo, ali surgiu ali que se praticava melhor, e eles não perceberam que o resto do mundo estava crescendo. Então era muito comum os ingleses verem isso dessa forma. Não tinha muita discussão sobre isso, tanto que a federação inglesa se chama Football Association, não é uma federação inglesa de futebol, porque o futebol surgiu para ter uma federação só, a da Inglaterra. Se os outros países foram atrás e fizeram a sua, tudo bem, mas assim, o futebol eles só pensaram sendo um esporte local, né, uma prática, um jogo local ali, não imaginavam que ia virar uma grande estrutura internacional. E mesmo depois do surgimento do Campeonato Mundial de Clubes, e eu falo da Taça Intercontinental, ainda também não tinha muito claro como fazer campeão do mundo, e muitas vezes acontecia isso. Os times eram declarados até pela própria imprensa como campeão do mundo, sem ter um motivo muito claro para dizer isso, só porque ganhou algum jogo que foi contra os melhores. Né? A seleção da Hungria era a melhor do mundo no começo dos anos 50, e o Honvéd era a base daquela seleção húngara. Daí o Wolverhampton da Inglaterra ganhou, era o campeão inglês, ganhou do Honvéd. Então a imprensa inglesa chegou a cravar que o Wolverhampton era o melhor time do mundo. Baseado em quê? Tinha jogado com os times da América do Sul? Não tinha muita medição, mas naquela época os ingleses ainda tinham um pouco dessa pompa, tudo achava que lá era um pouco o centro do universo, e do futebol pelo menos, e como o Honvéd já tinha dado, a Hungria tinha dado umas pauladas na Inglaterra em seleções, então eles ficaram achando, talvez a Hungria tenha cansado da gente. Né? Só que o Wolverhampton bateu no Honvéd e disse, então o Wolverhampton é o melhor time do mundo. Só que daí surgiram as competições internacionais, surgiu a Copa dos Campeões da Europa, que é a atual Champions League, surgiu a Libertadores, surgiu o Mundial de Clubes, tudo, e começou-se a perceber que para você se dizer campeão do mundo, você tem que ganhar uma competição que você de alguma forma reúna o que é de melhor no futebol de seleções ou de clubes, né? Agora, durante muito tempo, o campeão mundial de clubes era definido só num jogo, num confronto entre a América do Sul e a Europa. Então, assim, a gente meio que desprezava com CONCACAF, África, Ásia e Oceania, porque, assim, na boa, não dava, na boa, não, assim, esses países, esses continentes não tinham equipes fortes como a América do Sul e a Europa na época, não dava pra, na verdade, até agora na verdade ninguém consegue competir com a Europa, nem a América do Sul consegue competir direito com a Europa, mas era a América do Sul e a Europa mesmo, os melhores do mundo ou estariam aqui na América do Sul ou estariam lá na Europa, não tinha, e todo mundo aceitava de boa que o campeão do mundo era quem vencesse esse duelo, não tinha essa coisa de mas tem que ganhar do time da... E se o melhor do mundo tá na África? E se o melhor do mundo tá no México? E se o melhor do mundo tá na Ásia? Ninguém discutia muito isso. É como os americanos, só que os americanos não tem nem esse segundo lado, a gente ainda tinha a Europa como contraponto. Né? Mas era isso, e a gente aceitava. E eu considero que os campeões intercontinentais são campeões do mundo. Acho uma baita de uma babaquice ficar falando que o campeão mundial que não era esse mundial da FIFA não vale. Vale sim, tá? Porque na época todo mundo comemorou, na época todo mundo reconheceu. Mesmo os rivais dos times que ganharam, dos brasileiros que ganharam, reconheciam como campeão do mundo, tá? Então acho que é um pouco reescrever a história. Mas é isso, a gente agora no futebol tem um pouco de pudor porque o futebol se globalizou, virou um esporte global. É uma coisa toda no mundo inteiro, né? Que é um pouco até o que eu falei naquele porque não tem rebaixamento nos esportes americanos, né? A gente vê como o futebol é um esporte global, um esporte que o mundo inteiro está participando tudo dentro de uma mesma estrutura. Os americanos não veem assim e eles consideram que ganhar a liga deles eles já consideram que a liga deles é o que é de melhor. E convenhamos,
É, né? Porque assim, se você botar o campeão da Euroliga pra jogar pra valer um jogo contra o campeão da NBA, vai perder. Tá? Ah, não, mas teve uns amistosos, teve uns jogos aí do time da europeu que ganhou, do time da NBA e tudo. Olha, o time da NBA não estava jogando pra valer, nem o time europeu estava jogando um pouco mais pra valer, era amistoso, mas o time europeu tá jogando um pouco mais pra valer, porque quer ter aquele orgulho de chegar e ter beliscado um time da NBA. Mas o time da NBA não jogou pra valer, normalmente os que perdem são os times da NBA mais meia boca ali, tá? Se você botar um jogo pra valer, que vai decidir quem é campeão do mundo, então vai ser um jogo pra valer. Né? Daí você vai botar lá o Toronto Raptors, atual campeão da NBA, mesmo sem o Kawhi Leonard, para jogar contra o campeão da Euroliga, vai ganhar. Se for um jogo, vai ganhar. Se for melhor de 7 jogos, vai ganhar. Se você botar bom, na NFL não tem nem comparação. Né? Se você pegar um time da MLB, o campeão da MLB, no caso o Boston Red Sox, para enfrentar o campeão japonês, que é a segunda liga mais forte do mundo, ou se você fizer um torneio ali entre o campeão japonês, o campeão sul-coreano, mas o campeão da série do Caribe, o campeão da MLB, o time do beisebol americano, o campeão da MLB, vai ganhar. Tá? Vai, talvez numa série, como o beisebol é um esporte ainda que é um pouco mais imprevisível, tem um perde e ganha muito grande, vai, de repente, se você botar um Boston Red Sox para pegar o campeão japonês numa série de 7 jogos, é capaz de a cada 10 anos, né, um time japonês é campeão em 2. Tá? Em 2 anos ali, os arremessadores estavam bem, seguraram o adversário e ganharam 2 em 10. Tá? Mas assim, os times americanos são os melhores porque eles são os mais fortes, eles contratam os melhores jogadores. E no final das contas é uma relação muito parecida com a que tem da Champions League hoje com os outros campeonatos do mundo. Os clubes europeus são os melhores. Mesmo que eventualmente um clube sul-americano ganhe a final do Mundial de Clubes, os europeus vão saber que o melhor time na verdade está lá e que talvez o melhor time tenha sido... Ele não vai ter o título mundial. O título mundial ficou com quem ganhou o jogo. Mas eles já estão considerando que ser o melhor do mundo é quem ganhar a Champions League. Eles já estão considerando isso. Senão eles jogavam o Mundial de Clubes com mais força. Eles jogariam o Mundial de Clubes mais para valer porque eles achariam que ali poderia estar decidindo algo maior que eles ainda não conquistaram. E eles acham que no final das contas conquistaram esse status de melhor do mundo quando ganharam a Champions League. Mas é isso, então. Daí vocês vão falar, mas também é muita arrogância dos americanos. Eles falam isso que são arrogantes. Tá, é arrogância assim também. Tem um pouco de arrogância assim. Eu falo, eles não refletem muito sobre isso, eles falam meio sem pensar, mas é claro que tem um pouco de arrogância assim. Isso é óbvio que tem. Se eu falar que não tem aqui, tô querendo, sei lá, passar com peneira. É óbvio que tem também, tá? Não tô negando isso não. Tá. Mas é isso, então, o que vocês acham sobre esse assunto aqui? Escreva aqui embaixo nos comentários, se inscreva no canal, clica no sininho, só aquelas coisas lá que vocês sabem, curta o vídeo, beleza? Veja os outros vídeos aí da playlist de esportes americanos, aí de repente tem alguma outra dúvida que vocês têm, tá bom? Um abraço e até mais.